Olá, meus amigos, estamos começando mais um Evangelho no Lar pelo canal Prozebem TV. Desejo a todos muita paz e muita harmonia. Lembrando que quem quiser pode deixar sua água aí do lado para ser fluidificada pela nossa prece coletiva nessa conexão de almas aqui durante o nosso Evangelho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Cristo e o Espiritismo, gente, que são temas do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos seus itens de 3 a 7. O capítulo 1, lembrando que é Não vim destruir a lei. Os itens 3 e 4 falam do Cristo e os itens de 5 a 7 falam do Espiritismo. E hoje, como prece e também como leitura inicial, nós vamos declamar um poema, gente, do livro Parnaso de Além Túmulo. O título do poema é Oração e o autor é José Silvério Horta. Quem quiser pode até fechar os olhos para se concentrar, porque o poema é belíssimo. Vamos sentir cada palavra dessa poesia de José Silvério. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpre-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Belíssima essa prece de José Silvério Horta, né, gente? Psicografada pelo nosso querido Chico. E vamos agora ao nosso estudo, então, do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que os itens 1 e 2 desse capítulo falam sobre as leis trazidas por Moisés, na forma dos 10 mandamentos, e também de uma outra parte que a gente chama de leis mosaicas, e que, na verdade, era uma série de regrinhas, né, para tentar conter, controlar o comportamento do povo hebreu, que tinha acabado de sair da escravidão e que precisava realmente de regras sociais. Então, para aquela época foi válido. Muito bem, o não vim destruir a lei se refere aos 10 mandamentos, é claro, né? Ou seja, a parte das leis que Moisés trouxe, que eram realmente as leis divinas. E Jesus acaba condensando essas 10 leis, esses 10 mandamentos, em dois apenas, que é amar a Deus e amar ao próximo. Inclusive, nós falamos disso no nosso evangelho passado, está lá nos itens 1 e 2, e até é legal, eu vou deixar o link aqui para que quem quiser assista os itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi assunto do nosso Evangelho no Lar passado. Prosseguindo, então. O item 3 e o 4 vão falar de Jesus. Ele que não veio destruir a lei, e sim cumpri-la, dando-lhe o verdadeiro sentido e adaptando essa lei ao grau de adiantamento dos homens, informando que toda a humanidade estava destinada a aderir a essa lei, para que o reino do céu se instalasse no coração de cada um. E Jesus traz para nós, nesse momento, não mais a figura do Deus como pastor que nos guia e que não nos deixa faltar nada, mas que também, ao mesmo tempo, nos castiga com a vara e com o cajado. Essa era a imagem que Moisés trouxe.
O que Jesus traz é uma renovação da figura de Deus na mentalidade das pessoas, que é agora a figura de Deus Pai. Esse Deus amoroso, esse Deus que, como qualquer pai da terra, mas de uma forma muito mais perfeita, ele não desiste da gente de jeito nenhum. Se um pai na terra não desiste, imagine o nosso pai maior, né, gente? E nesse contexto, o bom pastor agora é Jesus, a nos conduzir a ser o caminho da verdade e da vida. O pastor que não vai deixar nenhuma ovelha do rebanho se perder. Mesmo que seja uma ovelha assim que nem a gente, né? Meio rebelde, mesmo que a ovelha tente fugir, que seja teimosa, da mesma forma que a gente faz muitas vezes, mas Jesus sempre nos resgata. Ainda que nós sejamos a ovelha machucada, ferida e maltratada, como está lá no Evangelho, ele vai deixar as 99 no abrigo e vai voltar para buscar essa última. E lembrando que para ser pastor significa que Jesus não vai carregar todo o rebanho no colo, não. Ele vai estar em marcha conosco. E é exatamente isso que fala o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai falar que a autoridade do Cristo não está somente nas suas palavras, e sim na sua elevação moral. Porque o Cristo trouxe através da prática, gente, através do seu exemplo. Então, isso se impunha até muito mais do que as suas palavras, mas também a sua posição, a sua autoridade, né, de espírito superior. Superior em conhecimento, mas também e principalmente em amor. E olha aí a lição para a gente, porque mesmo nessa superioridade do Cristo, ele sabia ser simples. Ele sabia ensinar na medida da nossa capacidade, do nosso entendimento. E a gente olha que, às vezes, nós próprios, né, ou outras pessoas no mundo, tantas pessoas que, por ter mais conhecimento, gostam de falar difícil, que é para ninguém entender, sente até uma satisfação em não ser totalmente compreendido, né, em usar uma linguagem muito rebuscada. Mas olha aí, o Jesus, que é o nosso modelo e guia, ele faz o quê? Simplifica. Na medida do nosso entendimento, justamente para quê? Para conseguir chegar no nosso coração. E teve coisa que ele teve que deixar implícita? Teve sim. Até porque, naquela época, nós não tínhamos nem estrutura, nem conhecimento e nem maturidade para absorver a lição na sua totalidade. Nós ainda éramos crianças espirituais e ele, então, teve que se reportar a nós de acordo com o que a gente podia absorver. E é interessante que um exemplo clássico é aquela conversa com Nicodemos que o Cristo teve. Nicodemos, o doutor da lei. Jesus vai falar para o Nicodemos que é indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. E o Nicodemos, coitado, ele fica meio sem entender. Por quê? Porque no judaísmo eles acreditavam que a ressurreição aconteceria no mesmo corpo. Eles tinham essa palavra ressurreição no judaísmo, mas eles acreditavam que aconteceria no mesmo corpo que já tinha morrido, e não no renascimento do espírito num novo corpo. E vejam que, se a gente analisar, é muito mais lógico que um mesmo espírito possa se ligar a um novo corpo do que achar que aquele corpo que já se degradou possa voltar à vida. Mas só que Nicodemos, ele tinha sido treinado para acreditar naquele dogma. E na hora que Jesus fala em nascer, renascer, gente, como se diz, deu um tilt na cabeça de Nicodemos e ele não conseguiu entender. Tanto que ele vai sair dali, né? Daquele local onde ele se encontra com Cristo, ele sai cabisbaixo, entristecido, porque ele não conseguiu entender a mensagem. Foi demais para o entendimento dele naquele momento. E é legal porque quando ele vai embora, André e Tiago ficam intrigadíssimos também. E eles se aproximam do mestre e pedem uma explicação. Mestre, o
que é aquela conversa de nascer, renascer? Explica aí para a gente, por favor, que a gente também não entendeu, junto com Nicodemos. Mas Jesus vai conversar, então, com os discípulos. Ele vai explicar que o espírito é o mesmo, mas o corpo é como se fosse uma veste. Uma veste, uma roupagem que um dia se desgasta. Mas Deus permite que o espírito renasça em um novo corpo, para prosseguir na jornada evolutiva. E aí os discípulos ficam maravilhados, gente. E eles já queriam que no dia seguinte Jesus espalhasse esse ensinamento para a multidão. Mestre, vamos lá, vamos contar para todo mundo. Vamos dizer para as pessoas que não existe injustiça nesse mundo. Porque o paralítico de hoje, amanhã, ele pode renascer como rei. E o rei, quem é rei hoje, amanhã pode nascer numa outra situação. Então, não existe injustiça. Vamos contar. Mas não dava não, gente. Jesus fala para ele, gente, não dá. Naquele momento não era possível. Porque, veja, se um doutor da lei não conseguia compreender toda a verdade, como é que eles iam querer que o povo simples compreendesse? Não tinha como. Aí Jesus fala, não, vamos aguardar, vamos com calma. Por enquanto, vamos ensinar o amar a Deus e o amar ao próximo. Que se a humanidade der conta disso, já está ótimo. E a gente vê que realmente parece que foi demais para nós, porque até hoje nós não demos conta do amar a Deus e amar ao próximo. Coletivamente falando, muitas pessoas, é claro que conseguem, né? Mas muitos de nós ainda estamos na luta aí para conseguir pelo menos tolerar o próximo. Alguns já conseguiram, mas a maior parte de nós está na luta para tolerar, para depois dar o próximo passo, que é amar. E, infelizmente, nós vemos muitas pessoas ainda, e em muitos momentos nós próprios, vamos nos incluir aí nesse grupo, que esquecemos de amar a Deus. Lembrando que a gente ama a Deus através do amor às qualidades de Deus, que são a justiça, o amor, a caridade. E muitas vezes a humanidade deixa de lado essas qualidades. Ou seja, deixa, inclusive, de amar a Deus. Só que Jesus, naquele momento, se por um lado ele fala que não vai revelar certas coisas, ele promete que mais tarde viria um Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os seus ensinamentos. Mais tarde seriam desvendados os véus sobre os mistérios do renascimento e também muitos outros, né, que naquela época precisavam ficar implícitos e até por isso pareciam ser sobrenaturais, pareciam ser miraculosos. E esse Consolador prometido é justamente a doutrina espírita. Então, se a gente alinhar, não é, a sucessão aí de revelações, a primeira revelação foi Moisés que trouxe. Jesus trouxe a segunda e o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. É isso que esse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente, é esse encadeamento de revelações em que o Espiritismo se coloca como a terceira revelação. E essa revelação trazida não por um único homem, como no caso da de Moisés e de Jesus, porque Kardec organizou as ideias, mas ele não é o autor da doutrina espírita. O Espiritismo é a revelação dos espíritos superiores coordenados pelo próprio Cristo. O Cristo que se apresenta na época, ele se apresenta a Kardec, né, como um espírito familiar e se intitula o Espírito de Verdade. E tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que é todo de mensagens do Espírito de Verdade. É um dos capítulos mais bonitos, que é o Cristo Consolador. E assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas sim dar-lhe execução. E a gente olha, esse trechinho, dar-lhe execução, tem um significado, gente, muito grande. Por quê?
porque a doutrina espírita é eminentemente uma doutrina prática. Então, dar-lhe execução é o quê? Pegar os ensinamentos do Cristo, interpretar à luz da doutrina dos espíritos e, principalmente, ponto principal, levar para a prática diária esses ensinamentos. Então, a gente pode dizer, sem medo de errar, que não existe espírita não praticante. Que muitas vezes a gente ouve, né? Ah, eu sou, mas eu não pratico. Se alguém se diz espírita e não se esforça para melhorar um pouco mais a cada dia, que é o que dá sentido, né? O que caracteriza os espíritas, se esforçar para melhorar um pouco a cada dia, né? Nas palavras de Kardec, nós reconhecemos o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações, pela sua renovação moral e o esforço em domar as más inclinações. Então, quem não está nessa luta para domar as más inclinações e hoje tentar ser um pouquinho melhor do que ontem, ainda não se pode dizer espírita. É, sim, um simpatizante da doutrina. Mas a gente precisa começar a agir, precisa dar o primeiro passo para se encaixar nessa definição aí de Kardec, né? O esforço em se compreender melhor e, através dessa compreensão, tentar trabalhar para a cada dia ser um pouquinho melhor do que no dia anterior. Se esforçar mais para perdoar e se esforçar mais para se transformar, para colocar em prática a lei de justiça, amor e caridade que o Cristo nos propõe. Então, meus amigos, vamos em frente, que a proposta é essa mesmo. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e com isso nós fizemos um resumo desses itens de 3 a 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda tem coisa para ser vista nesse capítulo 1, que vai falar um pouquinho sobre a ciência, não é? A ciência e a religião, do item 8 em diante. No próximo Evangelho no Lar, a gente aborda esse tema, tá certo? Por enquanto, nós vamos ficando por aqui, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos lá, nos colocando numa posição confortável, fechando os nossos olhos para nossa melhor concentração. Divino amigo e mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos acolhe, que nos auxilia no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades. Nós agradecemos por todas as bênçãos recebidas, por todas as oportunidades de aprendizado, de crescimento, de trabalho no bem, por todas as oportunidades de colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Que nós possamos nos fortalecer sempre e levar para a prática todos os aprendizados, que nós possamos crescer cada vez mais, nos melhorar, nos entender, nos burilar para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Fica conosco, amigo Jesus, nos auxilia nesse trabalho, nos auxilia nos desafios da vida. Que a sua luz possa se estender a todos aqueles que sofrem, que se angustiam, que se encontram em momentos de provas, para que eles também vejam na tua luz, na tua paz, no teu amor, motivos para continuar, motivos para crescer e se melhorar. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada pela companhia de vocês, muita paz e até o nosso próximo Evangelho no Lar.